Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula aqui nós vamos continuar o nosso vídeo agora, falando sobre os pesquisadores de sinais, sendo que vamos utilizar agora, o assunto será o circuito base comum, que é esse aqui, o circuito base comum. Nos vídeos anteriores vimos o circuito emissor comum, que é muito utilizado nos pré-amplificadores, certo? Em geral, para circuitos de amplificação. Vimos no vídeo anterior também coletor comum, que é um circuito muito usado na etapa de saída, na etapa de potência dos amplificadores de potência ou em qualquer circuito que necessite potência, usa esse circuito coletor comum ou seguidor de emissor. E temos também o circuito também configurado como base comum, onde esse circuito base comum ele é muito utilizado também em alguns casos de amplificadores, equalizadores, mesas de som, principalmente na parte de casar impedância entre um circuito e outro, é muito utilizado o circuito base comum, e também em circuitos de alta frequência, circuitos que trabalham com frequências elevadas, também é utilizado o base comum. Agora vamos ver a característica do circuito base comum. Olha só, uma característica diferenciada do circuito base comum é que o sinal vai ser aplicado, pessoal, veja, o sinal aqui, ó, VIN, o sinal vai ser aplicado no emissor, nesse caso, certo? E ele vai sair amplificado, muito amplificado no coletor. Mas tem um detalhe, ele não inverte o sinal. Então, por exemplo, esse pico aqui que está aqui, está nesse sinal de AC, né, que o sinal aqui AC, está entrando no emissor, no circuito base comum, ele vai sair no coletor, que é o ponto 3, mas ele vai sair também em cima. Ele não inverte o sinal, certo? Então, entra o sinal no emissor, vai ser amplificado, muito amplificado, mas ele não inverte esse sinal. É uma das características do circuito emissor comum. Eu estou falando isso, a questão de inversão do sinal, porque quando a gente for fazer a parte do osciloscópio, pessoal, então se a gente percebe esse detalhe. No pesquisador de sinal, não tem nenhum problema, você vai pesquisar o sinal, vai ver o sinal, vai ouvir o sinal, né, que é o som bastante amplificado. Então, olha lá, veja como é interessante esse circuito base comum. Então, você tem o sinal, tem um capacitor de acoplamento, né, DC, quer dizer, se tiver tensão aqui, por exemplo, se tiver tensão desse lado DC, do outro lado não passa DC, mas o sinal que é aplicado, o sinal vai passar para esse lado através do processo da reatância capacitiva, que é o processo que a gente estudou falando sobre que os capacitores são filtros. Essa questão que a gente diz que o capacitor é um filtro, pessoal, é porque ele trabalha com a questão da reatância capacitiva, certo? Para os sinais, que é o sinal AC, então para determinadas frequências. Quando a gente diz, olha, o capacitor é um filtro, a sua capacitância determina o quanto vai passar desse sinal, porque ele afeta, ele trabalha como se fosse uma resistência para um determinado sinal. E ele bloqueia DC totalmente. Como DC, ele trabalha como um circuito aberto. Ele não passa DC, mas o sinal, como sinal, com AC, ele é como se fosse uma resistência. Então, o capacitor, para DC, ele é uma chave aberta ou fechada, mas nesse caso aberta, que ele já está carregado, e para sinal AC, ele faz trabalhar como uma resistência, que é a reatância capacitiva, certo? Então, o sinal vai chegar no ponto 2. Então, colocando no ponto 1, nós vamos ter o sinal aqui. Então, tem som, por exemplo, tem som normal. Pronto, tem som normal. Ok, passou no teste. Chego e coloco no ponto 2, que é a entrada do emissor. Veja que está entrando no emissor, ponto 2. Então, se o capacitor estiver normal, aqui, então ele vai chegar ao sinal. Então, chegando no sinal, tem som também normal. Tem som normal também. Ok. Veja, se esse capacitor aqui estiver sem carga ou com baixa capacitância, o sinal aqui vai ser menor no emissor, certo? Veja que a base do circuito, a base desse transistor, do circuito base comum, a sua base é ligada à terra, geralmente através de quê? De um resistor e às vezes capacitores.
Mas normalmente a base vai ligada à terra através de resistor e capacitores, o circuito base comum. Aí você poderia pensar, e de onde é que vem a polarização de base que tem que ter? Olha aqui o resistor de base. Então tem o resistor de base 1 e o resistor de base 2 formando o divisor resistivo. Então chega aqui vai ter a corrente aqui de base para ele poder funcionar. É claro que vem desse resistor. O sinal vai passar aqui para o coletor, certo? E aí temos o resistor de coletor, certo? Que vai alimentar aqui a tensão do coletor. Vai ter que alimentar aqui, claro, né? Coletor. E esse sinal no ponto 3 tem que ser bastante amplificado. Eu botei o gráfico aqui. Então tem som normal, aqui vai ter som, tem som ou sinal, se não for som, pode ser um sinal qualquer, AC, bem amplificado. Bem amplificado, certo? Bem amplificado. Então, ok, ele tem que ser bem amplificado, porque o circuito base comum tem essa característica. O sinal entra no emissor e sai bem amplificado no coletor, sem existir inversão. E temos agora, pessoal, aqui eu botei um capacitor de acoplamento, C3, certo? Que você é onde ele vai agora mandar esse sinal output, ele vai mandar para o circuito, para o próximo circuito. Por exemplo, o pré-amplificador, ele poderia mandar aqui, esse sinal vai para um circuito pré-amplificador, certo? Então, veja só, você poderia dizer, peraí, professor, mas esse aqui não é um pré-amplificador, não? Olha, esse circuito aqui, normalmente, ele está amplificando, mas geralmente ele não trabalha como um pré-amplificador, ele trabalha como um casador de impedância, certo? Que ele pega aqui para um sinal, pessoal, por exemplo, de baixa, um circuito ligado aqui, poderia ser um microfone de baixa impedância desse lado, para poder levar esse sinal para o pré-amplificador. Existem microfones, por exemplo, pessoal, de baixa impedância e de alta impedância. São conectores diferentes. Então, para o microfone de baixa impedância, o circuito dentro do amplificador vai ter um circuito desse aqui, do tipo base comum, para poder o sinal ser injetado no emissor e sair no coletor e ir para o pré. Amplificador normal, chegar ao som normal. Em outros microfones, por exemplo, de alta impedância, não precisaria desse circuito. Ele simplesmente seria ligado diretamente aqui no pré-amplificador, certo? No pré-amplificador, ou poderia ser ligado num circuito só para microfone, por exemplo, poderia ser aqui, o microfone de alta impedância, de alto ZI, que é impedância, alta ZI para o microfone. Mas nesse caso aqui seria um microfone, por exemplo, microfone de baixa impedância, de baixo ZI. Então, uma das funções do circuito emissor comum é essa, amplificar o sinal bem, certo? Que tenha o sinal de entrada um circuito de baixa impedância, de baixa resistência, para poder funcionar perfeitamente no circuito, certo? E aqui no ponto 4, vamos ter o som perfeito. Tem o som igual do ponto 3, né? Porque o capacitor de acoplamento, o sinal bem amplificado. Bem amplificado. Ok? Então aí vocês agora entendem como é o circuito base comum. Vamos depois montar esse circuito na prática, pessoal, para a gente mostrar isso a vocês, esse funcionamento. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.